Boa tarde, companheiras e companheiros. Mais uma quinta-feira, programa Sitcom em Ação. Uma boa tarde a todos. Estamos numa tarde calorosa, corrida, né, doutora Karina? Que hoje pré-carnaval, né? Pré-carnaval. E dar uma boa tarde a todos aí e agradecer a participação de todos aí numa mais uma live do sindicato, tá? Doutora Karina? Olá, boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria. Hoje estamos aqui novamente com mais um programa, trazendo informações para vocês, momento jurídico, notícias dos setores. Nós também hoje estaremos falando sobre a campanha do Fevereiro Laranja. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da doação, né, de medula óssea. Hoje nós também traremos para vocês um assunto muito interessante sobre a terceirização, os impactos, né, das relações de trabalho. E você, trabalhador e trabalhadora, que queira participar conosco, já fique ligado aí na nossa live, compartilhe, comente e vamos que a gente tem muita coisa para hoje. E já começando aqui, né, vamos falar um pouquinho sobre a enquete do dia. Conta pra gente aí, doutora Paula, qual é a enquete? O doutor Hernandes, ele está numa reunião aqui ao lado e não está podendo participar com a gente. Então, vamos para a enquete. Você já trabalhou como empregado terceirizado em alguma empresa? Resposta até 12h50. A enquete é sim ou não até as 12h50. Então, vamos curtir, compartilhar, comentar em nossa live. Lembrando do aplicativo da rádio, né, doutora Karina? Exatamente. Vamos aí instalar o aplicativo, né? O brinde de hoje é um ventilador, né? Que o pessoal falou assim, bota o ventilador que o pessoal tá tudo com calor. Tá bom? O pessoal tá adorando aí esse presentaço. Fora o calor aí, do né? dia a dia, é menopausa, tudo isso, né? Que a gente já passa por isso, né? Então, Exatamente. Então você, para concorrer esse ventilador de coluna da Britânia, 6 velocidades aí, ó. Entre aí na nossa live, participe da enquete do dia, fique até o final para responder sim ou não quando o seu nome for sorteado, aí a sua numeração, o seu nome for sorteado na live, para você participar conosco. E hoje, né, nós vamos passar aqui agora para a doutora Paula, para a gente estar falando sobre a campanha do mês, que a gente está falando sobre o laranja, né, Fevereiro Laranja, trazendo aí a campanha de conscientização sobre a doação de medula óssea, né, em razão da leucemia, né, a gente tem que conscientizar muitas pessoas sobre esse tipo de câncer. Léo, o pessoal tá entrando aí, Léo? Sim, só um minutinho. Pode ir. Já falei. Vou dar continuidade aqui então, pra gente estar falando sobre o Fevereiro Laranja, né? Doação de medula óssea, um gesto que salva vidas. O mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à leucemia, um grupo de doenças que afetam o sistema hematopoético, é isso? E exigem diagnóstico precoce para melhores chances de tratamento. A mobilização busca ampliar o debate público sobre os sinais de alerta, a importância do acompanhamento médico e o acesso a serviços especializados, reforçando o papel da informação como aliada no enfrentamento da doença. Dados recentes reforçam a relevância do tema. De acordo com a nova estimativa para o triênio 2026-28, divulgada nessa última quarta-feira pelo Instituto Nacional do Câncer, as leucemias são os tipos de câncer mais comuns entre criança e adolescente de 0 a 19 anos no Brasil. O cenário evidencia a necessidade de atenção contínua à saúde infanto-juvenil e de estruturas preparadas para o atendimento oncohematológico em todas as etapas do cuidado. A medula óssea não é a medula da coluna, ela é responsável pela produção das células do sangue. A doação, na maioria das vezes, é feita pela coleta de células no sangue, de forma segura e semelhante à doação de sangue comum. O que a gente estava falando aqui na semana passada. Exatamente. Você muitas das vezes vai para doar um sangue, mas também pode fazer a doação de medula óssea, né? Exatamente. O maior desafio é a compatibilidade genética, que é rara. Por isso, cada novo doador cadastrado aumenta a chance de um paciente encontrar um doador compatível. Doutora Karina, como manifestar interesse
em ser doador da medula óssea? Então, o primeiro passo para se tornar um doador é registrar-se no Hemocentro mais próximo da sua casa, né? Nós temos no Rio de Janeiro o Hemorrio, que faz esse serviço, e no local você vai coletar uma amostra de sangue para o teste de histocompatibilidade, ou seja, você só vai coletar o sangue normalmente, igual você faz para doação, né? Para estar verificando se você é compatível ou não. A lista completa de doenças, inclusive impedidas para doação, pode ser conferida no INCA. Então, nós temos uma listagem de pessoas, né, que possuem doenças que elas não podem ser doadores. Aí você pode estar olhando lá no INCA qual é essa listagem, e caso você se cadastre como doador e apareça algum paciente compatível na fila de transplante, você será chamado para realizar a doação. Ou seja, o procedimento em si só acontece se tiver quem receba a medula, o que não há previsão exata para acontecer. Então você vai, se cadastra, né? Você vai lá e indica que você quer, junto não só com a sua doação de sangue, você também ser doador de medula, e vai ficar o seu sangue lá no banco de dados, lá procurando o doador. Se localizarem esse doador, é que você vai ser chamado para realizar o transplante. Doutora Paula, conta pra gente aqui, quem é que pode ser doador de medula óssea? Existem alguns requisitos mínimos para ser doador de medula óssea, como ter idade entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitantes, não ter histórico de doenças neoplásicas, câncer, hematológica ou do sistema imunológico, apresentar um documento de identificação oficial com foto, preencher um formulário com dados pessoais. O doador permanece no cadastro até os 60 anos, idade máxima para doar. Depois disso, o seu nome é retirado. Doutora Karina, por que doar medula óssea? A doação de medula é um processo seguro, não envolve riscos aumentados. E fazer o cadastro, como vocês viram, é muito simples. Basta você se submeter a uma coleta de sangue comum, preencher alguns questionários e manter seus dados sempre atualizados. Após isso, o procedimento não vai trazer prejuízo a longo prazo para a vida do doador, ao contrário. Já para o paciente que recebe a medula, pode significar uma nova chance de vida. O transplante de medula salva a vida de muitos pacientes com leucemia. Afinal, para muitos deles, o transplante é a única opção. Por fim, apesar de existir uma chance maior de encontrar um doador compatível dentro da família, muitos pacientes precisam recorrer a uma busca no registro. Em outras palavras, doar medula óssea nada ou pouco impacta na vida de quem doa, mas significa muito para quem recebe. Doutora Paula, conta pra gente aí uma questão mística que todo mundo tem medo. Muitas pessoas não querem fazer a doação porque acham que dói. Doação de medula óssea dói, doutora Paula? Existe um senso comum de que o processo de doação de medula óssea é doloroso. E isso não é necessariamente verdade. Caso seja selecionado como doador, na ocasião de existir um paciente compatível, a doação pode ocorrer de duas formas: pelo osso da bacia ou por doação de sangue periférico. Exatamente. Então, nós vimos que é simples, não é difícil fazer essa doação. A conscientização está aí para que todos nós participemos. Lembrando que um dado do INCA que nos trouxe, eu não sabia, mas a maioria das pessoas que são portadoras de leucemia são as crianças e os adolescentes no nosso país, a maioria das pessoas portadoras desta doença, né? Então, que fique a nossa conscientização, né? Que a doação é um ato de amor e que se a gente fizer, a gente pode não estar trazendo malefícios nenhum para a nossa vida. A doação, ela não causa nenhum problema de saúde para quem doa, né? E causa um benefício enorme para quem recebe. Então, se conscientize, a doação salva vidas. Sim, salva vidas. E aí, Léo, como estamos? Vamos lá. Temos aqui já, iniciando aqui os comentários aqui com a Gisele Cordeiro de Deus, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Alessandra Gisele. Ângelo, temos a Luciana Gonçalves, Dindinha Boa tarde, Santos, boa tarde. Joyce Santos, Ricardo Assunção,
Alfredo Wildivan, Lidiane Michel, Deise Sena, Luciana Gonçalves, Deus Edith, Rosinalva Felipe, Ronaldo Braga, Alessandro Melo, Wagner Camacho, Marcos Marquinhos, Ronaldo Braga, Joyce Santos, Carlos Júnior, Boa tarde, boa tarde, boa Josiane tarde. Coutinho, todos desejando uma boa tarde. Tá Boa chegando mais tarde. gente. Bastante pessoas Débora já na nossa Teixeira. live. Boa Boa tarde. tarde. Missionária boa tarde. Ilza também desejando uma boa tarde a todos. Boa Vanderlei tarde. Rocha, Anderson Evangelista, Boa tarde. Tayane boa tarde. Ramos, Djalma Valéria, Marcele Nobre, Paulo Henrique, todos, Mileide Mendonça, Aline Pereira, Edileuza, Ai, que Jéssica legal. C. Gonçalves, todos desejando uma boa tarde. Boa tarde. A Boa tarde, todos. a A gente nossa agradece, live hoje, né? Está cheio de pessoas novas, inclusive. Agradecemos aí a preferência de estar conosco no horário do almoço, participando Verdade. aqui da nossa live. E agora, né, já que nós estamos aqui falando com os nossos diretores, vocês trouxeram algumas notícias dos setores pra gente, doutora Paula e Serjão? Sérgio, notícia do setor, fala aí. A notícia do setor tem para falar para toda a categoria, né? A gente tem uma construção civil leve, mobiliário junto e mármore, né? A gente vai ter uma reunião no dia 25, né? No Ministério do Trabalho. E para nossa alegria, né? Que o INPC já saiu. Não foi aquele índice que a gente trabalhadores, a gente quer um índice legal, mas já saiu um índice de 4,30, entendeu, doutora Karine? Já fica mais fácil para negociar, porque muitas vezes a gente ia para mesa não tinha ainda o índice. Ainda não tínhamos o índice Aí do não tinha como INPC, né? negociar, Não tinha como então fazer saiu no dia de negociação. ontem, 4,30. E algumas empresas a gente estão fazendo acordo separado, entendeu? Sim, Tem alguns diretores também fazendo, hoje mesmo o diretor José Ailton falou que fez um acordo também lá com a empresa BRZ, e a gente está partindo aí para cima das empresas, entendeu, doutora? Exatamente. A Bom. gente agradece, né, Karina, a participação de todos, né? Semana passada foram várias mulheres, né? Aí o pessoal ficou até encarnando, poxa, um monte de mulheres e o homem foi sorteado. Mas isso daí é sorte, né? Não Às tem vezes jeito. acontece. E eu queria estar passando aqui para vocês que o nosso recesso, né? A partir de amanhã a gente trabalha, só que a gente só retorna na quinta-feira, dia 19 de fevereiro. Exatamente. Então, você que precisar dos serviços do Citicom, fique atento, que o sindicato ficará fechado nesse período de carnaval e retornará aos serviços no dia 19 de fevereiro, no horário normal, né, de funcionamento, né, doutora Paula? Sim, horário normal. De 8 às 18, então você que precisa de algum serviço do sindicato, fique atento aí para essas questões. Lembrando a vocês, trabalhadores que têm audiência também marcada, que as audiências ocorrerão normalmente, tá ok? Nos dias atrasados da semana. E a live que vem. vai ocorrer também na quinta-feira? Vamos voltar com tudo, com live e tudo mais, trazendo mais informações, mais interações para os trabalhadores, né? Sempre, sempre. Porque o pessoal já está perguntando, a mulherada da Reduc hoje, doutora Paula, e a live? Semana que vem, gente, vai ser o nosso retorno, a gente vai estar aí com vocês. E a gente se sente solidário, né? Essas pessoas que perderam suas coisas, seus objetos, suas casas nessas enchentes. Porque cada vez mais a gente repara que as chuvas elas estão sendo mais longas, cada ano que se passa, a situação do trabalhador não está sendo muito vista nesse sentido, né, pelo poder público, né, A própria população, né, está ficando à margem de tantos problemas, né, envolvendo enchente, aí perde, aí vai lá, trabalha de novo, conquistam os móveis com todo suor, perde eletrodoméstico, perde carro, perde tantas coisas nessas chuvas e o poder público não tem feito melhorias significativas. Não tem feito o papel deles, na verdade, sobre né? essas questões. E é importante, sim, que a gente avalie e analise, né? Nós estamos em um ano eleitoral, né? Sim. 2026 é um ano eleitoral, que a gente possa refletir para saber... Sobre nossos governantes, né? Sobre os nossos governantes, para poder elegê-los, né? Eleger pessoas adequadas para o trabalho. Então, hoje,
nós trouxemos um tema de grande relevância aí para a categoria. Vamos para a enquete, doutora Karina. Ah, é enquete? Nossa, até esqueci. A doutora Hernandes não está aqui, ó. A gente acaba esquecendo da enquete, gente. Vamos falar da enquete aí, doutora Paula, então. Voltando para a enquete. A enquete do dia é: você já trabalhou como empregado terceirizado em alguma empresa? Então você encaminha a resposta pra gente, né? Sim ou não? Sim ou não, até 12h50. E tem que estar até o final, né, Léo, com a gente, né? A gente é para você E ser tem que dar um sorteado. eu ganhei. É o Hoje eu prêmio. consegui identificar os Marcelos, tá, Léo? Beleza. Ah, Daquele bacana. último. Eu falei que você é um detetive, que você descobre tudo. E ó, para você estar concorrendo esse prêmio aqui, ó, maravilhoso aí, ó. Ventilador Presentaço. Britânia, 6 pás, muito mais vento, grade de 48 cm e hélice de 40, modelo de coluna. Eu já comprei, tem em casa, ele é bastante útil. O pessoal, bota o ventilador lá porque a gente está tudo com calor, ar-condicionado ruim. E se ligar o ar, a conta vem muito alta. Então vamos pro ventilador, gente. E aí, Léo, como estamos, Léo? Eita, interações. Eita, o Léo Muita tá lá interação anotando, já aqui. tá indo pro verso da folha. É muita gente hoje aqui com a gente, então vamos lá para a gente Já estar temos prestigiando perguntas todos aqui para o momento nossos jurídico, ouvintes. temos aqui a Cleo Borges, desejando uma boa tarde para a doutora Paula, Boa pessoal do tarde. Sescom. Boa tarde. tarde. Tem gente já interagindo aqui na enquete, falando até sim na MIP. Isso E daí. a gente participando bastante aqui nos comentários. Opa, bacana. Bacana, bacana. Então vamos para. Não esquecendo, gente, da campanha do aplicativo da rádio, hein? Vamos aí instalar o aplicativo Sim. para ir acompanhando, né? Tem Exatamente. áudios do momento jurídico, tem áudio da diretoria, para a gente estar passando para vocês. E todas agora as também o informações. pessoal pode fazer perguntas, não é isso, Léo? Perguntas. Nós podemos fazer perguntas lá no aplicativo para a gente estar podendo responder para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram interagir com a gente também. E agora a gente vai partir por um assunto que eu tinha acabado de falar, né, sobre terceirização, os impactos que nós temos nas relações de trabalho, que é um assunto que a gente está sempre em voga porque o Citicom, né, nosso sindicato, abrange também, né, os terceirizados de muitas empresas que prestam serviços não só na área da Reduc, mas em outras obras por aí, dentro do nosso município de Duque de Caxias, São João, Nilópolis e Guapimirim. Não é isso? Sim, sim. Então, o fenômeno, né, gente, da terceirização é algo que pode ser visto diariamente, no dia a dia nosso, né, dos brasileiros. Basta acompanhar a pauta, né, inclusive de audiências na Justiça do Trabalho, num dia normal, que a gente vai ver diversos casos onde a gente se discute essas relações de trabalho que visam a responsabilização, tanto subsidiária quanto a solidária de um tomador de serviços. Sabe-se muitas vezes que o empregador terceiriza a outras empresas parcela parcial, né, o total, né, das suas atividades empresariais, cujo serviço é executado pelo trabalhador empregado dessa empresa terceirizada para um ou mais tomadores, busca o quê? Trazer justamente essa responsabilidade na esfera trabalhista. E em caso de inadimplemento do empregador principal, que deveria, pela lei, realizar o pagamento das verbas contratuais e rescisórias ao trabalhador terceirizado. Então hoje a gente vai trazer um pouco para vocês sobre o que é a terceirização e quais são os principais impactos que nós temos hoje na relação de trabalho, né? Trazendo um pouquinho de conscientização também para vocês trabalhadores sobre o que vem acontecendo no nosso país, né? E trazendo também o tema 1118, que trata justamente sobre a fiscalização, o dever de fiscalizar agora, como está um pouquinho mais difícil essa questão. Então, começando aqui, vou passar a bola hoje para o Serjão, já que o nosso querido doutor Hernandes está numa reunião, não está aqui com a gente. Serjão, responde aí para a gente, o que é terceirização? Doutora Karina, terceirização. A terceirização é um modelo de contratação em que uma empresa chamada contratante tomadora contrata outra empresa, prestadora de serviço, para realizar determinadas atividades. A mão de obra é fornecida pela prestadora, que é responsável por contratar e gerenciar os trabalhadores. Na prática, isso significa que o trabalhador terceirizado executa suas tarefas dentro da contratante, mas seu vínculo empregatício
é com a empresa prestadora. Doutora Paula, quando é permitida a terceirização? A terceirização é permitida tanto para atividades meio, como limpeza, segurança ou recepção, quanto para atividades fins, aquelas diretamente ligadas ao objeto principal da empresa contratante, conforme autorizado na Lei 13.429 de 2017. O que não é permitido é a contratação de trabalhadores terceirizados para fraudar a legislação trabalhista, suprimir direitos ou substituir empregados formais que foram recentemente demitidos sem respeitar o devido intervalo legal. Doutora Karina, qual o prazo do contrato de terceirização? Então, a legislação, né, não estabelece um prazo máximo para os contratos de prestação de serviços entre as empresas. Esse prazo, na verdade, está determinado pelas necessidades do serviço e pelas cláusulas contratuais. Paula? A gente queria pedir desculpa aí que foi interrompido por conta do sinal de internet. Pode ser por causa do tempo, a gente não sabe, né? Mas a gente está de volta e algumas coisas que acontecem, né? Acabaram derrubando, conseguiram derrubar até o sinal da nossa internet. Então, o Léo tá ali naquela folha, coitada. É tanta gente que até conseguiram derrubar. Então a gente vai dar continuidade. Queria pedir desculpa a todos. Vamos retornar? Vamos à pergunta número 4, tá bom? Sérgio iria começar a responder para mim. Vamos retornar a ela. Então, qual a diferença entre terceirizado e CLT, Sérgio? Conta pra gente. Doutora Karina, o trabalhador terceirizado tem vínculo empregatício com a empresa, prestadora de serviço, e não com a contratante. Já o empregado contratado diretamente pela empresa, o chamado CLT, possui um vínculo direto com quem se beneficia de seu trabalho. Ambos são regidos pela CLT, mas terceirizado em regra não usufrui dos mesmos benefícios internos oferecidos pela contratante e seus funcionários diretos, com a participação nos lucros, plano de carreira ou assistência médica corporativa, salvo a previsão em acordo ou convenção coletiva. Doutora Paula, quais os tipos de terceirização? Existem diferentes formas de terceirização, conforme o grau de integração entre as partes. Terceirização de atividades fins, aquela relacionada diretamente ao core business da empresa. Exemplo, uma indústria contratando uma terceirizada para produção. Terceirização de atividades meio, atividades acessórias como limpeza, segurança, manutenção, recursos humanos, entre outros. Terceirização integrada, quando há uma combinação de atividades terceirizadas que atendem às necessidades específicas da empresa. Doutora Karina, quando a terceirização é ilegal? Então, a terceirização será considerada ilegal quando for usada para burlar a legislação trabalhista, como no caso de pejotização forçada, onde a gente percebe que há subordinação direta do trabalhador a contratante ou ausência de intermediação efetiva da prestadora. Nessas hipóteses, gente, a Justiça do Trabalho pode reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a empresa contratante e condená-la ao pagamento de todos os direitos trabalhistas. Fazendo um adendo aqui, hoje, né, nós estamos discutindo fervorosamente lá no STF essa questão da pejotização, dos direitos, né, da Justiça do Trabalho, de julgar os casos em que tenham-se pejotização envolvidos, né? Então, nós tivemos há pouco tempo, inclusive, um parecer desfavorável, né, à nossa Justiça do Trabalho, onde o PGR, o Procurador-Geral da República, informou justamente que seria do âmbito da justiça comum analisar, julgar e verificar a existência ou não de fraude na contratação de pejotização. Então, isso é uma questão grave, é uma questão que ataca diretamente a nossa Justiça do Trabalho, e hoje a pejotização que está em voga em julgamento em voga no STF pode amanhã ou depois
trazer grandes malefícios aos contratos, né? Inclusive de trabalho, porque hoje a gente não sabe como vai ficar. Se essa questão for vista como legal e for julgada pela justiça comum, vai fragilizar muito a nossa justiça do trabalho. Então fica aí para vocês estarem pensando. Temos interações, Léo? Temos sim, temos aqui o pessoal já voltando para a live novamente, doutora. Opa, Joyce Santos aqui desejando boa tarde de novo. Boa Paulo tarde, Henrique, boa tarde. Lira, Milene Nobre, Marcele Nobre, Alfredo Eudivan, Maria Clara, Daniel Furtado. Aí pedindo até, doutora, aproveitando essa deixa aqui, porque o pessoal tinha deixado perguntas para o momento jurídico, para enviar novamente, porque ficou na outra live. Então não vou conseguir ver para poder passar para vocês. Exatamente. Então se você fez alguma pergunta, ou também se respondeu já a enquete, vai ter que responder de novo, tá? Sim ou não da nossa Não, a enquete ainda continua aqui. Continua? Sim. Ah, então tá bom. Ok? Vamos para a enquete novamente? Vamos. Enquete do dia. Você já trabalhou como empregado terceirizado em alguma empresa? Respostas até 12h50, respondendo sim ou não. Aí no caso do ganhando, né? Só botar um joinha, botar ganhei. Ganhei lá na nossa... Esse ventilador a pedidos, né? Que todos estão pedindo ventilador. Britânia, tecnologia Max Force. 6 pás, 150W de potência. Vamos. Exatamente. Vamos Hernandes lá. não tá aqui, né? Porque aí sobrou pro Sérgio. Hoje sobrou pro Sérgio hoje aqui para estar nos ajudando Sobrou aqui. pro Sérgio. Vamos lá então. Eu respondi, não foi a 6? Então vamos lá. Sérgio, conta pra gente, quem é que paga os direitos trabalhistas do terceirizado? Doutora Karina, pagamento de salários e férias, 13º, FGTS, INSS e demais direitos, é responsabilidade da empresa terceirizada. No entanto, se essa empresa não cumprir suas obrigações, a contratante pode ser obrigada a responder subsidiariamente ou, em casos mais graves, solidariamente, com base da jurisprudência na súmula 331 do TST. Exatamente. Então, doutora Paula, de quem é a responsabilidade na terceirização? A responsabilidade principal é da prestadora de serviços. Contudo, a empresa contratante pode ser responsabilizada caso se omita quanto ao cumprimento das obrigações legais. Em algumas situações, como nas terceirizações ilícitas, a contratante pode ser considerada corresponsável. Essa responsabilização é especialmente relevante quando se trata de contratos com a administração pública que exige comprovação regular do cumprimento das obrigações trabalhistas. Doutora Karina, quais os tipos de responsabilidades empresariais sob esse aspecto? Então, nós temos dois tipos. Nós temos a responsabilidade subsidiária e nós temos a responsabilidade solidária. A responsabilidade subsidiária, gente, nada mais é do que uma responsabilidade secundária, né? Digamos assim. Isso quer dizer que, no caso, um terceirizado ingresse na justiça exigindo pagamento de verbas trabalhistas, a tomadora só terá o dever de pagar caso a prestadora não cumpra, né, com esse dever legal, né, não realize o pagamento das verbas, a teor da súmula 331.4 do TST, ou seja, ela vai ter que ser condenada judicialmente a pagar caso a primeira não cumpra essa obrigação. Ela não é uma obrigação direta da tomadora, tá bom? Só lá na fase de execução de um processo trabalhista, que nós vamos ver isso, primeiro a gente tenta localizar bens passíveis, né, da principal, a que te contratou, aquela que assinou a sua carteira de trabalho. E depois a gente vai tentar, caso não volte negativo, não ache nada, né, não ache dinheiro, bens, enfim, aí a gente vai tentar partir para tomadora de serviço, que foi, se for condenada. E nós temos a responsabilidade solidária. Neste caso, o problema para a tomadora de serviços costuma ser um pouco maior, né, e ocorre quando é identificado que a terceirização se deu de forma ilícita. Mas sobre o que seria isso?
Ter uma responsabilidade solidária, gente, significa que perante a lei existem casos no processo trabalhista que a tomadora e a prestadora estão em pé de igualdade, ou seja, são duas empresas que são incorporadoras, que trabalham com construção civil, né, que a gente já viu muito aqui, a gente teve N casos aqui de empresas que eram da construção civil e simplesmente contrataram uma outra empresa para prestar serviço para ela de uma forma que ela poderia ter diretamente contratado esses trabalhadores, porque ela trabalha com isso, ela já é uma empresa de construção civil. Então, nesses casos, elas são diretamente responsáveis pelo pagamento dessas verbas, ok? Tá bom? Como é que estamos aí, Léo? E aí, Vamos lá. como é que tá O a pessoal gente? está entrando novamente. Tem gente entrando. Tá chegando de pouquinho em pouquinho, mas tá entrando. Braulio, Sofia, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Boa Braulio. Doutora tarde. Paula, doutora Karina. Boa Temos tarde. os melhores advogados aqui no sindicato. Obrigada. Tati Silva também desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. O pessoal está entrando aos poucos, né, Léo? Isso. Vamos, doutora Karina? Então, vamos lá? Sérgio, conta pra gente, existe vínculo de emprego com a empresa contratante? Doutora Karina, em regra, não. O vínculo é com a empresa prestadora. No entanto, se o trabalhador estiver subordinado diretamente à contratante, com a pessoalidade, habitualidade, a justiça pode reconhecer o vínculo direto, descaracterizando a terceirização e obrigando a empresa ao pagamento de todos os direitos decorrentes. Doutora Paula, quais os tipos de terceirização? Existem diferentes formas de terceirização, conforme o grau de integração entre as partes. Terceirização de atividade fim, aquela relacionada diretamente ao core business. De novo isso? Vamos falar sobre isso, né? Eu vou para o impacto. Qual o impacto para o trabalhador da lei de terceirização? Os impactos da lei de terceirização são diversos e podem ser observados em várias áreas. Um dos principais efeitos é a mudança nas relações de trabalho, com a possibilidade de terceirização. Muitos trabalhadores se veem em situações de vulnerabilidade, com menos garantias e direitos. Isso pode levar a uma maior rotatividade de funcionários e uma cultura de insegurança no mercado de trabalho. Outro impacto relevante é a questão de carga tributária. A terceirização pode permitir que as empresas reduzam custos, mas isso não necessariamente se traduz em benefícios para os trabalhadores. A diminuição de direitos trabalhistas pode levar a uma maior informalidade no mercado, onde trabalhadores não têm acesso a benefícios como férias, 13º e aposentadoria. Doutora Karina, qual o impacto no contrato de trabalho do trabalhador se a empresa terceirizada não pagar as verbas rescisórias? Então, o maior impacto hoje que nós temos é justamente o trabalhador ter que ingressar na Justiça do Trabalho para buscar receber seus haveres trabalhistas. E buscar, né, obter também, né, não só da empresa que lhe causou um prejuízo direto, né, a sua contratante, a responsabilidade subsidiária ou solidária da contratante. Geralmente, a maioria dos casos que nós temos aqui, né, doutora Paula, no departamento jurídico, são buscando, por exemplo, a responsabilidade subsidiária de empresas como a Petrobras, Transpetro, né, que após o julgamento do tema 1118 do Supremo, trouxe, né, malefícios, né, e um regramento muito difícil de conseguir com que o trabalhador, de certa forma, venha a produzir uma prova específica da má fiscalização contratual. Então, o Supremo ele decidiu que a administração pública, né, e essas empresas fazem parte da administração pública, só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não pagos pela terceirizada se houver a devida comprovação da falha de fiscalização. Essa medida, na verdade, reflete no setor de serviços terceirizáveis, elimina a responsabilização automática do poder público sem provas concretas. Então, esse julgamento, gente, no STF,
ele trouxe que a prova ela não pode ser presumida. E antigamente era. Antigamente eu poderia tentar inverter o ônus da prova e a administração pública, empresas públicas como Petrobras, Transpetro, entre outros, elas teriam o dever de comprovar que fiscalizaram. Hoje não é assim. Hoje o trabalhador que tem que comprovar que a empresa não fiscalizou o contrato. Então hoje até a jurisprudência ficou difícil porque essa decisão ela estabelece diretrizes mais rigorosas, né? E quais são elas? Prova de negligência, ou seja, o trabalhador, o sindicato e o Ministério Público tem que comprovar que houve essa falha. Notificação formal, ou seja, tem que pegar e mandar uma notificação das irregularidades. Antes, a gente não tinha isso. Aliás, pelo sindicato, o sindicato sempre diligenciou dessa forma. Mas muitos trabalhadores não tinham como fazer isso. Então, muitos que não estão sindicalizados, que não conhecem as leis e que não têm o seu órgão próprio, né, fiscalizando os contratos, ficam à mercê dessa situação. Né? E é um ambiente de trabalho seguro. Quando o serviço terceirizado for realizado dentro de prédios públicos, em locais específicos do contrato, eles devem garantir um ambiente adequado para os trabalhadores. Se for comprovado que aquele ambiente era inseguro para o trabalhador, a gente consegue também a aplicação disso. E as exigências contratuais, né, gente? Porque a empresa tem também que obedecer os parâmetros, né, de observar se aquela empresa que ela contratou tem um capital social compatível com o número de empregados, para poder também ter a comprovação mensal. Gente, dizendo isso, né, o tema 1118, doutora Paula, conta aí pra gente, o finalzinho aí pra gente, trazer uma reflexão. Eu vou falar em síntese, tá? Tá síntese. O tema 1118 do STF representa um retrocesso na proteção dos direitos trabalhistas, ao mesmo tempo em que reflete e reforça o projeto neoliberal da precarização do trabalho. A terceirização, longe de ser uma mera ferramenta administrativa, tornou-se um instrumento de transferência de risco e de responsabilidade para os trabalhadores, em detrimento de seus direitos fundamentais. Cabe ao direito do trabalho, enquanto ramo jurídico comprometido com a justiça social, resistir a essa tendência e buscar alternativa que garanta a efetiva proteção dos trabalhadores em consonância com os princípios constitucionais da dignidade humana e da valorização do trabalho. Porque a gente vê que o que acontece é sempre o retrocesso e sempre prejudicando o outro trabalhador. Exatamente. Porque muitas vezes o trabalhador, o que ele faz? Ele toma um prejuízo de uma empresa, como nós tivemos vários casos ano passado envolvendo várias empresas terceirizadas, e aí ele tem que ingressar na justiça. Se a gente não conseguir resolver através de um bloqueio de verbas que o sindicato tenta resolver e obter através de um acordo judicial aquele direito garantido, arrasta-se anos na justiça uma causa que pode vir ou não a ter a condenação da tomadora. Então é difícil hoje para os terceirizados trabalharem com segurança nas empresas hoje e saberem que quando eles forem dispensados, eles vão receber adequadamente seus direitos trabalhistas. Porque hoje o impacto que a gente tem e as maiores causas e o maior haver trabalhista hoje são de causas de terceirizados na Justiça do Trabalho. O trabalhador já é tão sacrificado, né, no dia a dia, e quando sai, ele amarga dessa situação. Ele tem que provar, ele ainda tem que provar muitas situações. Sim, a gente chamaria até, a gente chama no direito do trabalho como se isso fosse uma prova diabólica. Como é que eu vou comprovar que a tomadora, que a empresa que eu estou lá prestando serviço como terceirizado, ela não fiscalizou adequadamente a minha empregadora? Como é que eu vou produzir uma prova dessa, né? Se não tiver um sindicato atuante, se não tiver o Ministério Público do Trabalho em cima, como é que vai se comprovar? Então, realmente, né, ficou bem difícil essa questão, mas a gente está aí lutando sempre para tentar prol do trabalhador, né? obter um êxito em todas essas causas. Vamos lá, temos mais gente aqui entrando. Tá quase Jéssica, terminando o tempo. Jovelino, Boa tarde. Marreta João, Boa tarde. Boa tarde a todos. Jane Ribeiro, todos desejam uma boa tarde. Edileuza,
Elias Boa tarde. Mendes. Boa tarde. Desculpa aí pela internet que hoje ela deu pau, né, Léo? Isso, e caiu de uma forma que não voltou, né? Conseguiram derrubar, hein? Vou te falar, hein? Não, mas Deus tá aí, né? Isso. Deus tá aí pra nos ajudar. Estamos Porque o chegando no inimigo final da enquete. tá querendo agir, né, Sérgio? Vamos Mas pra Deus. enquete, né? Porque já tá daqui a pouco. Pertinho, Bem, ó, já faltam tá. 3 minutos Faltam aí. 3 3 minutos. Vamos apresentar aqui o A ventilador. enquete. Você já trabalhou. Tem que botar um óculos aqui, gente. Como empregado terceirizado em alguma empresa? Responde aí pra gente aí, até as 12h50, a resposta sim ou não. E o aplicativo, né, doutora Karina? Não esqueçam de baixar o aplicativo. A nossa Participando. enquete é esse ventilador, Britânia, tecnologia Max Force, 6 pás e grande potência, né? Que você vai Mais estar sendo força, contemplado mais hoje, vento, hein? mais potência, mais versatilidade e mais silêncio. Exatamente. Você Sim, participando da Nesses nossa dias live de hoje, calor aí, vamos Muito ganhar bom, um né? ventilador. Muito bom. Vamos ver se hoje vai ser uma mulher aí, né? Lembrando que qualquer pessoa que participe da nossa live, que esteja aí, poderá ser sorteado. Não é só o pessoal, basta ser Não, ouvinte da todos, nossa live, sim. tá bom? A gente não tem restrição Não aqui é de excluído, ser né? associado ou não associado Sim. da categoria, tá Sim. bom? Olha aí no momento jurídico aí. O que nós já Tem temos de perguntas? perguntas? O pessoal não perguntou novamente. Então a gente vai dar um andamento no geral da doutora Eu Karina. vou falar aqui o andamento das principais, As que o pessoal sempre principais, pergunta. sim, sim. Então vamos lá, consórcio Osmose. Pessoal que trabalhou no consórcio Osmose, nós estamos aguardando, tá? A liberação, né, do alvará, do fundo de garantia e da multa dos 40%. Hoje mesmo na Reduc o pessoal me perguntou sobre isso. Exatamente. Wagner, se estiver aí nos assistindo, sobre o fundo de garantia, os 40% da osmose. LCD Engenharia Tecam, tá? Saiu sentença, ok, essa semana, e extinguiu o processo, uma vez que não localizou ativos financeiros. Agora, lembrando a vocês, trabalhadores, fiquem calmos, que essa ação era só uma medida cautelar de bloqueio. Nessa ação, a gente não está ainda decidindo nada com relação ao direito principal de vocês. Então, nós vamos ingressar com uma nova ação, que é a ação principal de verbas rescisórias, onde a gente vai estar requerendo todos os direitos trabalhistas que não foram pagos a vocês, e também a responsabilidade subsidiária da Transpetro. Então fiquem calmos que isso não tem nada a ver com o processo principal. Como nós não localizamos dinheiro na medida cautelar, o juiz extinguiu, uma vez que não localizou justamente nenhum tipo de valor, e a empresa já informou que não tem valores a disponibilizar para o processo. Então era um processo que, se ficasse ativo, não iria ter mais efetividade, tá bom? O jurídico também do sindicato já está preparando a ação principal. Na LCD Engenharia Reduc, o juiz mandou a gente apresentar razões finais após a manifestação do Ministério Público, ok? Aí depois vai para a sentença. Com certeza, a gente acredita que vai ocorrer a mesma situação do Tecam, tá bom? Do processo da LCD Tecam, onde foi extinto o processo, tá bom? Vamos ver aqui um que sempre todo mundo está me perguntando. TD, deixa eu ver aqui, construções. Tinham perguntado, agora eu lembrei, doutor. Era um da LCD, agora só não lembro qual era. Então da LCD eu já Normalmente trouxe aqui. Geralmente o pessoal sempre pede, os que estão em voga, né? TD Construções. Nós tivemos uma audiência que foi realizada no dia 9 de dezembro, e foi redesignada para o dia 17 de março, às 8h31. Processo da VBC Tecnologia foi retirado de pauta ante pedido de vista regimental pelo MPT. No retorno, vai incluir em pauta presencial ante pedido de sustentação oral. Ou seja, nós vamos ter uma pauta presencial em razão de pedido de sustentação oral. O pessoal pergunta muito Misel, doutora Karina. Misel, vamos ver aqui. Misel Engenharia. Misel Engenharia foi concluídos os autos para despacho. Ok? Agora eu vou parar aqui os andamentos, que já deu 12h51, e nós vamos aí
ver a questão do sorteio. Fazemos o sorteio e depois a gente voltamos para os continuamos para os andamentos. andamentos Estava aqui. até falando da TD, depois chegou uma interação, se pode ter tido até um delayzinho. O Braulio perguntou da TD. Ah, é? Já acabei de O responder. pessoal sempre pergunta lá na Sempre pergunta da TD, tá? Depois a gente volta para o ambiental Volta. para estar dando os outros andamentos. Andamentos. Porque Tá o bom? pessoal vai estar no almoço, não vai atrasar o pessoal. Aí eles ficam, demorou para fazer o sorteio, eu estava no meu almoço. Assim, o pessoal volta para a produção. Né? Sim, Então, quantas interações nós tivemos hoje? Né? Enquete, 43 votos, Opa! 12 não e 31 sim. Isso. Só acrescentar aqui as bolinhas. Vamos para o sorteio. E hoje a Sérgio que vai mexer. Então, enquanto a gente organiza aqui o sorteio, referente às enchentes, né, que a gente se sente solidário, né? Tem até um ouvinte nosso aqui que está sempre lá na Reduc, é Marcele, não é Marcele dos Anjos, é outra Marcele. Ela está até fazendo uma rifazinha, e eu contribuí com uma rifa, ela está sempre com a gente lá na Reduc, que ela está querendo fazer algo, entendeu? Que ela está se vendo impossibilitada, e a gente está ajudando ela nessa rifazinha aí, depois quem puder ajudar também, nossa amiga Marcele. Eu vou deixar aqui também uma mensagem aqui para as meninas do Corre. A gente tem se organizado lá na Reduc, tenho feito reuniões com elas, conversado com elas. E era sempre uma ajuda, né? O Mazinho via muito por elas ali. E eu vou estar ajudando. E o meu discurso de hoje lá na Reduc foi nessa situação de estar ajudando as mulheres. E eu vou passar para vocês que o discurso de hoje surtiu efeito. Teve uma empresa que já entrou em contato para a gente estar marcando uma reunião para a gente estar ajudando essas mulheres, entendeu? Entendi. Então amanhã eu vou estar passando para elas amanhã, entendeu? Sobre esse assunto. Vou estar apresentando aqui pro pessoal Olha isso, um monte de gente. a listinha. Que Mais pra cá, bacana. né? Mais pra cá um pouquinho. Isso. Todos participando aí, né, da nossa... É 10, né, doutor? É, 10. É 10, né? Então, nós Vamos para o sorteio. Vamos fazer sorteio. Pega aí, Paulo. Número 21. 21. Quem é? Número 21 é a Rosinalva. Rosinalva. A Rosinalva. senhora vai ter agora, a partir de agora, 30 segundos, tá, senhora Rosinalva, para estar participando aqui com a gente. Meus parabéns. Rosinalva, dá um ganhei aí. Isso aí, meus parabéns. Meus parabéns. Colocando o ganhei. É o 29, né, Léo? É. Rosinalva. Rosinalva. Já chegou chegando, hein? Isso aí. É isso aí. 30 Viu? segundos para a senhora estar colocando o ganhei aí na nossa live. A senhora Senhora está Rosinalva. sendo contemplada aí com esse ventilador Britânia. Tá quase se esgotando o tempo, vamos Vamos lá. lá, senhora Rosinalva. Parou. Agora tem um delay, né, A gente vai Léo? o ver o delay. delay aqui. Ainda só um tá minutinho. aqui contando ainda 25 segundos lá na live. Dona Rosinalva. Rosinalva. Estamos aguardando o delay. Deu um ok ela, Léo? Ainda nada. Ela foi sorteada, né? Mas existe uma regra. Na Rosinalva. Nada, Sérgio. Nada. Nada. Passou Posso ir então? lá? Posso ir lá, Então doutora passou Karina? a vez, hein? Posso ir lá, doutora Pode, Karina? vamos lá. De Então novo. vou de novo. Doutora Paula. Número 34. 34, Léo. 34, Maísa Oliveira.
Opa, já Ô, Maísa. então, a partir de agora, dona Maísa, a senhora tem 30 segundos para colocar e ganhei na nossa live, já. Já tá saindo a mulherada, tá vendo? Ó, hoje já Isso tá aí. saindo as mulheres. Dá um alô, Senhora Maísa, né? É Maísa. Senhora Maísa. Maísa Oliveira. Que legal, meus Opa, parabéns, Maísa. Parabéns, ó. Parabéns, Maísa. Rapidinho, ela tava Parabéns. mesmo assistindo Ah. aí, ó. Maísa Legal. vai retirar o brinde na Reduc amanhã comigo, como será? Ou vai virar o sindicato? Bota Maísa, aí nos comentários. Maísa, deixei nos comentários onde você quer retirar o brinde, aqui no sindicato ou lá na Reduc. Lembrando que o sindicato só estará aberto amanhã e só depois, na próxima quinta-feira, para a senhora estar resgatando aí seu brinde, hein? Sim, sim. Quinta, dia 19. Vamos dar continuidade aos andamentos, doutora? Ela Vamos, falou que então. pode tirar amanhã mesmo no estacionamento. Opa, Que legal. beleza, então. Amanhã estaremos lá. Então, dando continuidade aqui nos andamentos, né? Vou falar aqui da Propave, Só Blasplint. tem gente lá comentando que a Rosinalva respondeu depois, mas já tinha passado muito do tempo. Aham. E aí tem gente falando até que ela respondeu, mas que tem a regra. Só avisar, doutora, a regra do tempo pro pessoal. Então, dona Rosinalva, o pessoal que está aí novo aqui na rádio, nós damos um tempo de 30 segundos para que dentro desse período você responda sim ou não. Ganhei, na verdade, perdão, né? Além da nossa enquete do sim ou não após a ser sorteado. Então, a gente dá o período de 30 segundos, espera o delay, né? Porque pode ocorrer por causa da internet um pouquinho. E após ser analisado pelo Léo, né? Que é do nosso departamento aqui de informática, ele observa, vê que não teve a resposta dentro do período certinho, e aí a gente passa para sortear outra pessoa, tá bom? Infelizmente a gente tem essa regra, tá bom? Beleza. Mas não fique chateada, a senhora volte novas vezes que a senhora pode estar concorrendo sempre. Na próxima, Na estaremos Próxima próxima, né? quinta-feira. É isso Próxima aí. quinta-feira. Então vou aqui dar continuidade aos Alguma andamentos. pergunta do jurídico, Léo? Por enquanto não, doutora. Então vamos lá. Propave Blasplint foi incluído em pauta de julgamento, que será no dia 3 de março, ó, às 10 horas. Tá bom? Então esse ano nós vamos ter finalmente o julgamento deste processo. Reme, foi agendada uma audiência de conciliação por videoconferência no dia 6 de março, às 10 horas. Tá? TS Engenharia foi incluído em pauta de julgamento na sessão presencial do tribunal, tá bom? No dia 11 de março, às 9 horas. Ambiental foi incluído em pauta de audiência para o dia 27 de março, às 9 horas e 5 minutos. Então, olha, a gente tem bastante coisas que vão ter esse ano de julgamento. TFM Petro foi publicado o acórdão negando o recurso da Petrobras. Agora a gente vai aguardar o prazo, né, de embargo de declaração e se vai ter recurso de revista lá para o Tribunal Superior do Trabalho. Max Service. Foi dia 11 de fevereiro, nós tivemos um despacho para a exclusão da Vibra Engenharia, encaminhando o processo para o contador, né? Contador judicial. Da MIP nós já tivemos as resoluções, né? Que nós tínhamos para ter. E nós tivemos também, gente, essa questão de intimação do Ministério do Trabalho para emitir parecer cabível a fim de evitar passíveis alegações de nulidade processual. Na MIP 163, está concluídos os autos para a juíza proferir sentença. Então, na 180, gente, já teve intimação do Ministério Público para falar parecer. E na MIP da Transpetro foi concluídos os autos para a juíza proferir a sentença, que são os únicos processos que nós temos da MIP, que infelizmente não conseguimos resolver com acordo, né, em razão de não terem mais valores para esses E a processos, empresa está né? em recuperação, né? E a empresa em recuperação judicial. Bonifácio Montagens, em 10 de fevereiro, foi expedida intimação para o Ministério Público, caso queira se manifestar. Da Altivale, né, que o pessoal também sempre me pergunta, teve um despacho agora dia 5 de fevereiro, encaminhando o processo para a contadoria. E o Altivale das verbas rescisórias, gente, está suspenso, aguardando
o julgamento do recurso de revista repetitivo ou de embargos repetitivos, tema número 27, lá no TST. Miséria eu já falei, né, que está concluído os autos para despacho. Equilíbrio vertical foi redistribuído por sucessão por afastamento no dia 7 de outubro de 2025 e a gente ainda aguarda seguimento desse processo. E Nova Rio, no dia 7 de outubro, foi o último andamento que nós tivemos, que tem uma certidão de remessa de recurso para a Coordenadoria de Admissibilidade Recursal referente aos cálculos. Master Logic, nós tivemos a redistribuição no TST, em Brasília, para julgamento do recurso do sindicato. Ainda não teve nada, tá, gente? E na medida cautelar, a gente sabe que o dinheiro foi remetido para o processo principal. E o último, que é a Ferbras, nós informamos que foi feito o balcão virtual no dia 19 de março do ano passado, informando que está concluído com o ministro desde então, e a gente já teve várias reclamações para dar continuidade e andamento ao processo. Bom, terminamos aqui essa parte de andamentos processuais e também as questões da nossa live de hoje. Alguma pergunta? Não, teve só uma interação do Wagner Camacho, ele botou assim, ó. Opa. Lembrando para todos os amigos que esse carnaval, quem for beber, não dirija. Desejo um ótimo final de semana a todos. É isso aí. Bom carnaval, né? Wagner, Bom para carnaval. você também. Eu queria estar aqui passando para vocês que a gente tem sempre aquele comprometimento, né, com o legado do Mazinho. Exatamente. A gente está aqui, a gente não está aqui para disputar lugar, disputar cadeira, a gente está aqui para dar continuidade ao trabalho do Mazinho. O que for para fazer pelo trabalhador, a gente vai estar aqui para fazer. Lembrando que amanhã estarei na Reduc para estar entregando o brinde, né, da nossa companheira e fazendo reunião com as meninas lá do Corre, porque a gente tem conversado todos os dias e as nossas reuniões têm sido assim bem produtivas. O que eu sempre falo, ninguém ali, independente de mulher ou homem, precisam de indicação, eles precisam ter oportunidades e isto não está ocorrendo. Então está entrando uma pessoa, está entrando outras, então está vindo pessoas de fora e a gente tem vigiado isso, trabalhando mais ainda e dizer que a gente está com vocês, entendeu? E bom carnaval para todos, se cuidem, como o próprio Wagner falou, né? Se beber, não dirija. Se dirigir, não Beba, né? Entendeu? Então amanhã estarei com vocês. Depois só na próxima quinta-feira. Boa tarde a todos. Desculpem pela internet que falhou hoje. Mas estamos juntos. Boa tarde a todos, trabalhadores, trabalhadoras. E bom final de semana. Até a próxima live. Até a próxima live. Bom feriadão para todos. Feriadão pra todos. Divirtam-se, Tchau. descansem. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta.